E aí, Grazi, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Edu. Boa noite a Todo todos que mundo estão ouvindo ouvindo o aí. Edu aí? Acho que o áudio tá ok, né? Tá ok, tudo certo. Show. Então, Edu, eu vou pedir para você se apresentar, vou deixar você se apresentar, eu vou só fazer esse breve. Acho que eu já falei de você hoje também na aula, né? Que você é o Uhum. presidente da Associação Nariz Solidário e que a gente tem essa parceria aí, mas fale você sobre a associação e depois a gente vai trocando essa bola aí sobre o conteúdo de hoje. Tá, legal. Então, obrigado para quem está aí hoje, obrigado pelo convite, né? A gente aí que tem essa parceria já há um tempo, eu tenho bastante carinho por essa parceria. Bom, antes de ser presidente da associação, eu vim do meio corporativo, né? Então, eu tenho uma experiência aí já de longa data como gestão de pessoas e processos e tudo mais, né? E eu chego nessa área de cultura mais pelo empreendedorismo social. Então, eu comecei ali como voluntariado, passei pelo palhaço até chegar à presidência da organização que eu cofundei, né? E aí, quando começou a ficar sério demais, a gente chegou nesse lugar de projetos, né? O que que a gente faz, como captar e essa coisa toda burocrática, mas também que tem todo um propósito por trás, né? E aqui estou. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Ver o que a gente consegue agregar de alguém que está 100% à frente de uma associação hoje, né, que trabalha com isso. Então, acho que a gente sabe um pouquinho aí desses percalços, né? Sim, acho muito legal, Edu. Eu agradeço também a tua disponibilidade de participar, porque tem um pessoal aí que é de ONG ou que quer criar uma ONG, né, que é de associação, e tem às vezes se encontra muita dificuldade, muita dúvida, né, nessa questão da documentação, das entraves ali jurídicos. Então, eu queria que você desse um pouquinho do teu relato sobre isso aí, das dificuldades, né, ou das facilidades também que pode ser que venha a ter. Eu sei que tem, por exemplo, muitos editais que eles só aceitam ONG ou associações, né? Então, às vezes, facilita por um lado, mas dificulta por outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal que está assistindo a gente. Tá, a gente tem um recorte que eu acho que é importante dizer, que nós somos uma organização social, né? É diferente de um grupo que nasce com um objetivo de empresa, mas que é cultural, né? Que a premissa, inclusive, é não de distribuição de lucros. A gente consegue receber enquanto presidente, enquanto gestor e tudo mais, mas o propósito é diferente, né? O sobreviver ou viver disso, empreender disso, tem que ter sempre à frente o propósito. Então, isso já nos dá um panorama diferente, que é aquilo assim, eu não estou nesse negócio para enriquecer, eu não estou nesse negócio para participar de um monte de fundo e levar uma vida luxuosa e tudo mais. Eu estou nesse negócio para gerar propósito e gerar impacto social. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a nossa postura é diferente, né? É, mas quando eu passo desse lugar de voluntário para ficar full time à frente disso, a gente começou a perceber os editais, ir atrás desses editais, quais eram as. Porque a gente teve também essa ideia que você falou aí, né? Vou virar um CNPJ, vou virar uma ONG, ok, agora vai vir recurso. A gente também tinha essa visão bastante enviesada do que é, né? Falta de conhecimento, enfim. E aí eu fui me especializar em empreendedorismo social, em negócios sociais, fiz o curso com você, tive uma passada aí como captador de recursos também numa outra ONG grande e tal. E realmente, assim, essa questão de processos e documentos e captação de recursos, ela é muito, muito grande. Então a primeira coisa que eu identifiquei é que leva muito tempo, né? Então você precisa ter um planejamento para você estar à frente de algo assim, porque assim, não é fazendo um projeto sendo aprovado que você vai conseguir já de uma hora para outra viver desse tipo de projeto. Então você tem que pensar que, pô, se, né, tem muita gente falando aí que está criando um projeto, né? Você tem que pensar que se você cria um projeto agora enquanto organização social, em média vai levar de 2 a 3 anos para que você realmente de fato comece a ter todo esse retorno. Pode ser antes? Pode, né? Mas você tem que realmente estar muito bem organizado, ter bastante contato, aumentar o teu funil de projetos, né? Então você tem que escrever muito projeto, para
você ter esse resultado positivo aí no final, né? Mas as dificuldades são mais essas questões burocráticas mesmo, né? Que demora e é burocrático. Então, se você não gosta de processos e você também não tem uma facilidade em terceirizar e criar parcerias que te ajudem a fazer isso, você vai ter dificuldade, né? Mas tem muita coisa boa, né, Grazi, que a gente pode falar também, né? Não é Sim, só chorar as pitangas, né? claro. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Sim, sim. Quais Eu são os digo que lados assim, bons que você apontaria, Edu? eu Lado digo que bom de tudo. assim, não falaria nem que é um lado negativo, acho que não, porque acho que o processo burocrático ele poderia ser um pouco mais leve, mas é um reflexo também da nossa cultura, da nossa sociedade, como ela foi construída, então acho que está ok. Eu costumo dizer que é uma oportunidade para que a gente aprenda muito mais, porque se a gente consegue tocar um projeto social com esse volume de burocracia, a gente consegue tocar qualquer projeto pessoal de qualquer outra área, né? Então você realmente vira uma pequena empresa com diversos departamentos dentro de você, então você realmente aprende. Acho que os lados positivos aí que a gente tem a elencar né, o que eu já falei, né, o primeiro, até tinha anotado aqui, é esse propósito, né? Diferente da economia tradicional ou do emprego tradicional, você está fazendo algo que você escolheu fazer, que você quer fazer e que você acredita que transforma a sociedade de forma coletiva. Então, isso para mim é o primeiro benefício, né? Eu larguei uma carreira de sucesso para fazer uma outra coisa que me fazia muito melhor, que fazia bem para mim e num contexto geral mais amplo, eu via que eu estava fazendo uma diferença na sociedade, não só gerando lucro, serviço e tudo mais, né? E tem muito benefício também para as organizações sociais. Então, hoje, você consegue fazer parcerias com a Google, né, com um pacote Google gratuito, que para uma empresa hoje seria muito caro, pacotes como Canva, que mais? Enfim, tem uma infinidade, até o site do próprio Wix, né? Ó, o vizinho passando aqui, gente. O home office tá assim agora, né? O site do Wix, você não precisa hoje, como organização social, pagar. Se você manda um ofício para eles, você consegue inclusive gratuidade, tem uma gama de possibilidades de parceria no terceiro setor que você consegue de forma gratuita, ó, o G Suite, né, que foi falado aqui pela Poliriso também. Então, assim, você tem uma rede trabalhando o ecossistema do terceiro setor, que não só dentro do ramo artístico, mas de toda outra esfera social que você pode também explorar, trabalhar. Então, assim, existe muito benefício nesse sentido também, né? Bacana Você isso, consegue né? trabalhar com voluntariado, por exemplo. Hoje a organização aqui, o Nariz mesmo, até que esses projetos que a gente está captando venham a ser executado, né, que a gente está numa fase bem legal e importante, a gente trabalha com todos são, né, voluntários, então você consegue também gerar um projeto tendo recurso com uma boa parte de voluntários, né? Uhum. Bacana. Isso é bem importante do pessoal que está querendo até ainda abrir, né, ou começar, que nem se falou, já ter essa visão, né, desse planejamento todo. Isso eu estou falando também todos os dias aqui na aula, que produção Uhum. é planejamento, né? Tem que se Sim, planejar sempre. O pessoal sim. tem algumas perguntas já aí, vamos ver o que tem de pergunta. Ó, deixa eu ver aqui as perguntas. A Rosana aqui. Quais seriam as diferenças e implicações na prática do proponente pessoa física e pessoa jurídica? Alguns editais, a Rosana que perguntou, né? Alguns editais, eles só aceitam pessoa jurídica. Tá? É isso que a gente estava falando agora aqui com o Edu. Porque muita gente tem essa intenção de criar a ONG ou abrir o CNPJ já para poder estar participando de edital que só aceita pessoa jurídica, tá? E outros editais aceitam pessoa física também. E na parte de Eu posso captação, dizer assim, Grazi, só fazendo um adendo, ó, sim, meu, sim. mas só fazendo um adendo que assim, eu acho interessante ser como pessoa jurídica porque diferencia o que é trabalho, projeto, e o que é pessoa física, porque isso pode confundir, né? Vai lá, filho, vai lá. Pode confundir essa relação. Então, assim, eu preferi ser como projeto
porque você cria um know-how diferente. Agora, como é pessoa física, às vezes acontece isso que você falou antes ali, né? Às vezes você não conseguiu pagar um documento do carro que atrasou e ele impede o teu projeto, né? Então, eu particularmente gosto dessa divisão, né? O que é projeto e o que é pessoa física, né? Uhum. É, bacana essa tua visão até. Tem várias implicações, né? Depende muito do projeto também, né? De cada um. Sim, sim. Agora, por exemplo, para a Lei Aldir Blanc, acho interessante que os estados estão variando muito. Mas tem a maioria, aqui no Paraná, pelo menos, todos eles aceitam tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente está falando do edital emergencial, né? Agora, para grandes projetos, uma coisa que eu ia falar da diferença também, que a Rosana perguntou, é na captação, né? Você que tá. A gente vai falar mais de captação no sábado aqui nesse curso. Mas falando um pouquinho dessa questão de proponente pessoa física e pessoa jurídica, a captação ela é muito mais fácil quando é por pessoa jurídica, né? Sim, uma empresa ela se sente mais segura quando você é pessoa jurídica, né? Sim. Porque você parte do pressuposto que quando você é uma associação, né, um PJ, você não é sozinho, você tem toda uma equipe, um financeiro, um jurídico, então assim, deixa essa relação do B2B, que a gente chama, né, que é do business para o business, muito mais seguro para uma empresa do que uma pessoa física. Sim. Então Que a pessoa tem física, essa diferença, né? Essa facilidade aí quando você é um proponente pessoa jurídica para captar com certeza. sim, assim, eu acho que cai pela metade, assim, algumas empresas, assim, a grande maioria, elas realmente, elas não se sentem seguras com um projeto pessoa física de algumas características como você falou, se é um livro, se é uma coisa assim mais na área da música, ok, mas quando você tem um projeto que envolve muita gente, e aí geralmente o CNPJ ele realmente traz essa segurança, né? Exato. É verdade. Varia realmente pelo projeto, mas com certeza tem essa facilidade aí da pessoa jurídica, apesar né, não sei se chega a ser entrave, né? Mas dessa burocracia maior também que a pessoa jurídica às vezes precisa passar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Aqui, dívida positiva com efeito negativo impede a obtenção de verba? Dívida positiva com efeito negativo, porque a nome das certidões é certidões negativas de débito, né? Isso. É para dizer que você não tem nenhum débito com nenhuma esfera pública, nem municipal, nem estadual, nem federal, né? Então, se você tiver uma dívida positiva, você não vai conseguir ter a certidão negativa, né? É meio confuso, talvez a nomenclatura ali, mas ela impede, sim, se você tiver alguma dívida ou municipal, estadual ou federal. E às vezes não é nem uma questão de dívida, né? Uma coisa que é bem importante ressaltar é ter muita proximidade com o contador, ou a contadora, enfim. Por quê? A gente sabe que os contadores eles não fazem assim, a grande maioria deles, eles não dão baixa em tudo no mês, no mesmo mês. Às vezes eles acumulam, né, o teu processo, o teu acompanhamento de fluxo e deixam para fazer a cada 6 meses ou só no final do ano. Então, assim, por isso que você tem que estar atualizando o tempo todo, porque aconteceu esses dias. A gente foi participar de um edital, os meus estava tudo tranquilo, né, as negativas, e tinha duas lá que era para estar ok e não tava, porque ele não tinha lançado. Entendeu? Mas ele não tinha lançado porque é normal, é comum acontecer nesse ramo. Então você tem que estar acompanhando o tempo todo. E aí vai lá eu lá, tipo, eu tinha 5 dias para poder fazer o edital, correr, falar, cara, libera aí para mim e tal. Então assim, tem que ter muita proximidade, estar acompanhando mesmo, né? Que nem você falou, criar uma pasta. Eu também tenho uma pasta da onde eu tiro essas negativas, numerado por 1, 2, 3, assim, eu deixo tudo isso bem organizado porque isso economiza tempo. E assim, né, que nem você falou, né, do menino que achou muita coisa. É muita coisa depois que você faz a primeira vez. Depois que você faz mais do que uma vez, que vira um fluxo, para você isso fica tranquilo, você já sabe onde é que pega, algumas já vão estar atualizadas. Então, assim, você vai levar, em média, uns 30 minutos no máximo para você retirar tudo isso. Então, assim, você sentou uma vez, dura para 6 meses. Então, é mais uma questão de organização, é que as pessoas não estão acostumadas a organizar o seu tempo, organizar os seus processos,
particulares. Então, por exemplo, hoje eu estou em casa, com meu filho, com home office, então assim, tudo você tem que organizar. Eu vou fazer uma live, eu tenho que deixar o negócio ali meio pronto, porque eu sei que ele vai acordar, eu tenho que ter anotação aqui, eu tenho que saber o horário, eu tenho que saber se a internet está ligada em mais de 2 pontos. Por quê? Porque tudo isso para funcionar uma única live. Então, tudo isso é uma questão de processos, de aí falando em projetos, né? Premissas. Qual é a premissa de um projeto? Saber qual é o meu propósito, saber o que, que eu tenho a oferecer, quais são os editais que eu posso participar, como eu vou escrever, quais são, tipo, sei lá, qual é o relacionamento com meus stakeholders, que são esses apoiadores que vão fazer, qual é o meu tempo, como é que vai ser depois, a prestação de contas. Então, tudo tem um cronograma, né? E, então, é importante ressaltar isso, que se você organiza uma vez, depois vai ficar cada vez mais fácil, mais fluido, né? Sim, exato. É bem legal esse teu depoimento agora, Edu, porque eu falei isso na primeira live, na primeira aula. A primeira coisa que eu falei nesse curso foi planejamento, tudo é planejamento, né? Elaboração de projetos, se inscrever em edital é planejamento, né? E tudo é planejamento. A documentação, eu vi um comentário aí, acho que foi o Chiquinho, falou, é muito difícil, mas tem que se planejar, né? E Tem aí que... a pergunta aqui, olha, que quando está pagando parcelamento da dívida, acho que a pergunta dele foi nesse sentido daí que aqui está como eu acho que continuidade. será que é pessoa física? Assim, eu não sei, acho que você pode responder essa, Grazi, porque eu nunca tive essa questão com a organização. A gente sempre deixa ela muito ok. Então, eu nunca tive uma dívida com a organização, né? Mas com pessoa física A eu tenho dívida, dívida. E aí eu não sei pois como é, é que a pessoa funcionaria. física, que nem eu falei, a pessoa física, se ela tiver dívida, se a dívida não for nem com a União, nem com o Estado, nem com o município, tudo bem. Agora, se você tem uma dívida da União e você parcela, daí eu não sei também, sinceramente, daí teria que pesquisar, porque eu não sei se a certidão ela sai negativa ou não, né? Ou se sai com adendo. Porque, ó, eu tenho um exemplo que talvez possa elucidar isso, que é do Tribunal Eleitoral, né? Se você tiver dívida com o Tribunal Eleitoral, você não consegue emitir a certidão de quitação. Mas se você quita, aconteceu isso com um cliente meu esse ano agora para um edital. Ele tinha dívida porque ele ficou sem votar os últimos anos, não votou, e aí quando eu fui emitir a certidão dele, não tinha como. Aí a gente teve que fazer o quê? Pagar a dívida, ele pagou a dívida eleitoral dele, só que já estava fora do período de regularizar o título. Mas aí eles emitiram uma certidão circunstanciada. Eu não sei se existe isso para a dívida da União, para a dívida estadual. Aí tem que ver caso a caso mesmo, né? Sim. Tem que ver junto ao Estado, junto à Secretaria Estadual ou à Secretaria Municipal. Eu não sei que tipo de dívida que vocês estão falando também, né? Porque o Luiz ali comentou, eu não sei qual é o Tem tipo que de ver a dívida que vocês estão dívida, né? falando. É, Que ver qual é a varia muito. dívida. Tem uma coisa também que eu Regional. acho que é legal, não sei se você falou, mas tem um relatório das atividades do ano anterior, né? Então, que ajuda a vender o teu trabalho, posicionar. Então, eu ganhei um prêmio aqui, ganhei um prêmio ali. Tudo isso é o que a gente chama na organização social, que é relatório de impacto. No pessoa física, eu não sei como é que isso. Acho que é relatório de atividades mesmo que fala. Mas é interessante todo ano você ter um relatório de impacto daquilo que você fez no ano anterior, porque isso faz com que engrosse o caldo, né, do teu projeto e te dá um pouco mais de confiança. É como se fosse uma prestação mais organizada, quase que uma revista anual dizendo por que que você veio, o que que você tem. Porque assim, é diferente você não entregar nada e você entregar um baita relatório muito bem organizado, com uma linha lógica, editorial e tal. Então isso também mostra o que? Profissionalismo, né? Então, Com certeza. isso não vai aparecer só na hora de, acho que, aprovar um projeto, mas é lá na frente, na hora que você for captar. As empresas, elas estão acostumadas com esse ambiente de relatório de impacto, de organização. Então, se você se mostra... Teve uma empresa que eu fui captar, que ela fez a destinação porque ela falou que eu era mais organizado que ela. Porque ela ficou abismada com a organização que a gente tinha. Então, assim, tudo Legal. isso, tudo é um costurar, né? Sim, isso é muito importante. Bem legal você fala disso também do portfólio, né, do relatório, que a gente pode chamar de portfólio também, né? Sim. Porque, é assim, quem está começando, né, a associação, que nem você falou, faz do ano anterior. Quem está começando não vai ter isso, mas
começa a criar o hábito de fazer, né? De guardar, de arquivar. E, gente, muito importante, não guarda no celular, né? As fotos do evento, guarda no celular, o celular queimou, já era, perdeu. Guarda de preferência em 3, 4 lugares diferentes, né? Guarda na nuvem, guarda num computador, grava num CD, grava num pendrive, enfim, grava em vários lugares, porque eu já vi gente também com um portfólio maravilhoso, tá? Já aconteceu, e perdeu, queimou a mídia lá, e hoje em dia ela não consegue se inscrever em edital de prêmio, ela poderia ganhar prêmios maravilhosos em fotografia, mas ela não consegue porque ela não tem mais o portfólio dela, sabe? Uhum. Então, isso é importante também. A gente está aqui com mais alguns minutinhos. Essas perguntas de dívida é bem complicadinha mesmo, né? Mas, interessante é que ela falou aqui, que ela citou, deixa eu ver se está na caixinha de pergunta aqui, que ela fez um parcelamento da dívida no DAS, né? E daí sempre saía como positiva. Daí eu acredito que sim, né? Porque, tipo, você ainda não quitou a sua dívida. Então, você não vai ter uma certidão de quitação, né? Pensar assim que órgão público não tem aquelas vezes aquela conversa com o privado. Órgão público tá devendo, não interessa se você tá devendo, se já pagou uma parte ou não, enquanto estiver devendo lá, eles não vão dar baixa. E é capaz de acontecer de você pagar tudo, eles não der baixa, você tem que abrir um protocolo ainda para atualizar, Sim. né? Então tem isso, né? Não tem ninguém que você Então, vai ligar lá e falar, libera aí para mim. Não, você vai ter que entrar numa fila, né? Portfólio para prestação de contas. Para prestação de contas, geralmente você tem que anexar o portfólio do que você executou, né? O relatório do que você executou. É bem importante. Você mostra em fotos, tem editais que já exigem, inclusive, que você até pode orçar, prever no teu orçamento a confecção de um relatório, seja de uma gravação em DVD, em foto, Você pode né? tirar da verba de comunicação, você pode prever ali também, né? Porque faz parte do Sim, também marketing. sai. Então, o que que você pode fazer com relação à prestação de contas e o relatório de impacto, como acho que a Bia perguntou ali em cima, qual que é a lógica que a gente usa, mas você pode mudar, né? Eu aconselho sempre entrar no relatório de impacto de alguma associação que você já vai ter mais ou menos o índice do que eles fazem. Mas geralmente é um sumário, né, uma capa, um sumário, uma apresentação da diretoria, qual que são os seus objetivos, a missão, o propósito, aí faz um checklist dos principais eventos que vocês fizeram durante o ano, finaliza isso com um relatório, né, das suas atividades, abre um gráfico Pizza, alguma coisa assim, e finaliza com alguma mensagem, equipe técnica, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é mais para você ter um registro profissional daquilo que vocês fizeram. Ajuda até Muito internamente, né? Sim. A gente só tem mais 5 minutinhos aqui antes que o Instagram corte. Eu detesto que o Instagram corte nossa fala aqui no meio. Vamos ver se dá para responder mais 2 perguntas aqui que tem, que é do MEI, né? Se você tiver com. A Agatha perguntando se for MEI e tiver com dívida, se pode fazer o projeto como pessoa física. Eu acho que o MEI, a dívida, eu acho que não sei se o CPF daí vai sair quitado, né? Se tiver dívida, porque o MEI ele está vinculado ao CPF, né? Ele tem um CNPJ, mas ele é vinculado a um CPF. Então também não sei. Eu posso pesquisar ou ver, não sei se o Edu sabe, porque vocês não são MEI, né? Mas eu Sim. posso pesquisar para depois responder com mais certeza, tá? A Nádia falou ali sobre ser um termo novo para ela, o relatório de impacto, é porque acontece assim, Nádia. Eu falo de uma associação, então tudo que a gente faz é impacto social. A gente pensa nesse lugar de transformação. Já o relatório de atividades é atividades profissionais daquilo que foi feito anteriormente. Então, o conceito que eu estou trazendo é o impacto social, né? Que está ligado também aos objetivos da ONU. Então, tudo que eu faço tem como objetivo transformação e gerar impacto na sociedade. Então, quando a gente fala em relatório, eu estou falando de um relatório que gerou o impacto. Por isso que tem essa. Não é atividade só que eu fiz essa atividade. Não, a gente faz um recorte que essa atividade gerou esse impacto, transformou tantas pessoas. Então, tem um outro olhar que também ajuda lá na captação, entendeu? Uma empresa, ela vai olhar muito mais, às vezes, para o tipo de transformação que você gera do que o público que você teve, né? Então, é mais ou menos isso. Sim. Exato, porque às vezes você tem uma plateia lá de 1.000 pessoas, eu vou falar daí para a parte cultural, né? Mas acontece também.
Você tem uma plateia lá, um show, e você tem 1.000 pessoas, mas as pessoas estão conversando, estão bebendo, não estão prestando atenção na música. Às vezes nem sabem quem é que estão tocando ali, né? Então, essa coisa do impacto, ela é mais importante mesmo, às vezes, dependendo para onde você vai apresentar, né? Então, para Depende do captação, projeto, né? Hoje, por é, exemplo, assim, sendo bem em síntese, eu faço música para um público que vai ter 1.000 pessoas, mas eu faço música que vai gerar uma reflexão, que vai ser destinada para um público específico, para idoso que está dentro de um hospital ou de outro lugar, enfim. É só uma mudança de percepção e a forma de você mensurar também é diferente. exato. Então, gente, nosso tempo está acabando, Edu. Eu agradeço muito. Se ficou alguma pergunta aí para responder, depois eu respondo lá no grupo. O Edu também está no grupo, né, Edu? Você pode Tô também sim. contribuir lá se ficar alguma dúvida aí do Nariz Solidário, pessoal que tem ONG aí também quiser tirar mais alguma dúvida. Eu agradeço muito a tua participação, Edu, tua disponibilidade. Você com criança. Eu também tenho um bebê pequeno, não sei se o chorinho dele está aparecendo aí no áudio, mas Tava um pouquinho, mas já saiu. ele tá lá, minha filha e o pai estão lá cuidando, mas agradeço um monte de disponibilidade sua aí. Agradeço todo mundo que participou de novo dessa aula. Vamos ter mais 2 aulas ainda. Amanhã a gente vai falar bastante sobre a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc. E no sábado a gente vai falar sobre captação de recursos. Então, é tudo um complemento, assim, as aulas vão se complementando e tudo planejamento. Então, obrigada, Edu, tá bom? Muito grata mesmo. A gente vai se falando e obrigada, gente, aí, por tudo, pela participação, pela troca. Galera, Eu acho o e vale máximo a isso, pena aí, adoro. né? O primeiro projeto que a gente fez no Mecenato Municipal, a gente teve uma nota de 99,4. Então, assim, converse com a Grazi que vale muito a pena, tá? O Tamo marketing, ó, junto. isso não foi pré-combinado, mas é verdade. A gente aprovou um projeto com uma nota maravilhosa, né? Muito Sim, legal. vamos que Então, vamos, né? beleza, gente. Obrigada. Mérito todo da Associação Nariz Solidário, tá, gente? Não, eu só ajudei a escrever o projeto. Não é mérito, não, é Pelo trabalho maravilhoso de vocês. uma construção coletiva, todas as partes importam. Estamos juntos, gente. Obrigado, valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã, então, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Bia. Tchau, todo mundo. Obrigada. Não consigo encerrar. Vai cair sozinha a live. Yeah. 7 segundos. Eu não consigo